A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos conversando com o nosso irmão Gideone Fernandes. Ele é um ardoroso defensor da salvação por meio de boas obras, por meio da firmeza, da fidelidade, porque ele pertence a um sistema religioso e porque ele batizou. Então, são as muletas que nossos queridos irmãos da Congregação Cristã do Brasil usam com a intenção de entrar um dia na glória de Deus. Quando o Senhor Jesus não ensinou nada disso. Ele fala por 20 vezes no Evangelho de João que quem crê tem a vida eterna. E, veja, é da nossa doutrina. Aqui, ó. O segundo ponto de doutrina fala que ele é Deus, e o terceiro ponto de doutrina é mais específico, claro, sobre isso. Que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, falou, está falado. Acabou a conversa. Quem quer discutir é porque não crê. Bom, mas o seguinte, eu apresentei estas coisas para ele, mostrando que o Senhor Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, ele diria, quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. Ou então, quem crê em mim e é firme e fiel tem a vida eterna. Quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Quem crê em mim e pertence a uma igreja, a um sistema religioso, tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. 20 vezes ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. E dá 5 exemplos. Dos 8 exemplos que existem no Novo Testamento de pessoas salvas. Sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, sem pertencer à igreja, sem nada. Sem nada. Pessoas que queriam um milagre e foram procurar o Senhor Jesus e ele simplesmente disse, a tua fé te salvou. Verbo salvar no passado. Quando? Quando aconteceu isso? Não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas a gente pode entender claramente que foi no momento em que eles viram, os cegos não viram, mas ouviram o Senhor Jesus nas suas pregações e creram, este é o Salvador da humanidade. No momento que isso aconteceu, eles foram salvos. Um dia depois, um mês depois, um ano depois, quando se encontraram com o Senhor Jesus e lhe pediram um milagre, alcançaram o milagre e ouviu da boca do Senhor que eles estavam salvos por toda a eternidade. Bom, agora Gideone Fernandes, ele cita então, em resposta ao meu comentário, 1 Timóteo capítulo 2, de versos de 1 a 4, que diz assim, exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele diz, todos, não é todos? Filho, é o seguinte, esses versos citados por você não está tratando da nossa salvação. São ensinamentos sobre a vida cristã, sobre a nossa conduta cristã, que devemos fazer orações pelos que exercem poder, os que têm autoridade, entende? Por todos os homens, para que a gente tenha uma vida tranquila e sossegada. E também está dizendo que
que vivermos em oração, intercedendo pela humanidade, é bom e agradável diante de Deus, porque Ele quer que todos os homens sejam salvos. É isso que está dizendo, mas está falando de salvação. Aliás, este é um conselho para aqueles que estão salvos por toda a eternidade. Porque para aqueles que não estão salvos, não adianta nada, tá? Estão aí os católicos enfiados nos mosteiros, né? Rezando o dia todo, né? Mas isso não adianta nada, porque não estão na obediência da palavra. Eles falam, aliás, devo assinalar, né? Os católicos falam mais no Senhor Jesus do que a nossa querida congregação cristã no Brasil. Veja aí na televisão, no YouTube, procura os vídeos, os padres católicos falam muito no nome do Senhor Jesus o tempo todo, mas acreditar, eles acreditam em Maria. Mas estão melhor do que nós aqui da congregação, que, né? Nem no nome do Senhor Jesus nós falamos, tá? Presta atenção nos cultos. Você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura. Por quê? Porque isso é da tradição. Mais quase 100 anos fazendo isso. Se não falar, não abrir o culto em nome do Senhor Jesus, vai ser repreendido. Por quê? Isso é da tradição. Então funciona como se fosse um motorzinho. Você aperta o botão e o motor já sai girando. Entende? Não é espontâneo. Você sabe o que acredita uma pessoa naquilo que ela fala espontaneamente, que não é uma reza, um ditado, um texto que já está gravado lá na mente dele, entendeu? Então você vai ouvir o nome do Senhor Jesus na abertura do culto. Você vai ouvir também o nome do Senhor Jesus nas orações. Elas devem mencionar o nome do Senhor Jesus. Tá? Por quê? É da tradição. Se alguém orar uma oração e não mencionar na sua oração o nome do Senhor Jesus, vai ser repreendido, entendeu? Mas isso é da tradição, é um vício. É um vício. Estão viciados a fazer isso. Tá? Você vai ouvir também o nome do Senhor Jesus no Cântico dos Hinos, se o nome dele estiver no verso do hino. Senão você não vai ouvir. E você vai ouvir na pregação da palavra, se o nome dele está no texto das Escrituras. Então você vai ouvir o nome dele. Senão você não vai ouvir o nome dele. Está entendendo? E isto é sério. Isto é muito sério. Você, por exemplo, nos testemunhos, você ouça os testemunhos, tá? Você vai ouvir que Deus fez, Deus tirou, Deus trouxe, Deus levou, Deus me deu, Deus preparou. Deus, 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 do princípio ao fim. E o nome do Senhor Jesus? Onde está? Ok? Presta atenção uma coisa importante. Tá? O nome Deus é um nome genérico. Tá? O que quer dizer nome genérico? É porque está em todos os lugares. Ele está na macumbaria, ele está lá no espiritismo, entendeu? Ele está lá até na igreja de Satanás, está lá no meio dos maçons, lá eles têm um Deus também. Está entendendo? Veja, e os homens mataram, estupraram, queimaram em praça pública, roubaram os bens das pessoas em nome de Deus. Por isso, no Novo Testamento, você não vê o nome Deus separado do nome do Senhor Jesus. Você encontra somente em um verso ou outro. Entendeu? Por quê? Por quê? Exatamente por isso, tá?
O nome de Deus vem sempre associado ao nome do Senhor Jesus. Entendeu? Até na saudação, né? Nós temos um falso discurso que a verdadeira saudação é a paz de Deus. Não é. Abra sua Bíblia. Leia lá o Novo Testamento. No exercício do seu ministério, né, os judeus saudavam-se com a paz do Senhor. E no Novo Testamento, você lê as cartas, por exemplo, o apóstolo Paulo abre suas cartas dizendo: graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre associado ao nome do Senhor Jesus. E quer saber mais um pouquinho? Eles nem se apresentavam, né, como servos de Deus. Leia. E você vai ver que eles se apresentam, os apóstolos se apresentam 17 vezes como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala a Paulo, apóstolo de Deus, ou Paulo, servo de Deus. Não. Ele se apresenta 17 vezes. Pode conferir na sua Bíblia. Ela está aí na sua mão. Você vai ver que eles se apresentam sempre como apóstolos de Jesus Cristo ou servos de Jesus Cristo. Está entendendo? E quando eles mencionam o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus está sempre junto. Está entendendo? Então, somos uma igreja que estamos numa situação pior do que os católicos romanos. Com uma diferença, né? Lá eles adoram Maria. Aqui nós adoramos o São Tiago. É isso. As ideias, as crenças de Gideone Fernandes, elas estão todas fundamentadas no ensino de Tiago. Não é só o Gideone Fernandes, não, né? 99,9% da nossa querida Irmandade, elas acreditam mais no ensino de Tiago do que no ensino do Senhor Jesus. E para a grande maioria, Jesus não é Deus. E o Gideone Fernandes diz que Jesus para ele é Deus. Mas não é. Porque quando você usa a palavra de um homem para contradizer o que Deus disse, de fato você não acredita em Deus. Simples assim. Não acredita no Senhor Jesus. Usar a palavra de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus é porque não crê na divindade do Senhor Jesus. Entendeu? Usar a palavra de Tiago, que nem apóstolo foi, tá? Para contradizer a palavra dos apóstolos, não tem cabimento. Entendeu? Então, essa é a loucura que a nossa querida Irmandade vive. Numa idolatria desgraçada. Como os católicos romanos também vivem numa idolatria desgraçada. Por quê? Porque não tem a graça de Deus e vão parar no inferno. Os católicos adoram Maria. Pedro disse, né, que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Porque ele fala o substantivo no final, substantivo homem no final da sua manifestação. Há um só Deus e um só mediador, quer dizer, entre Deus e os homens, há um só meio, não tem outro. Jesus Cristo, homem. Por que ele fala essa palavra, homem? Porque se ele não viesse ao mundo e habitasse entre nós e assumisse na cruz do Calvário as nossas culpas, para a nossa salvação, nem esse mediador nós teríamos. É só ele. Então, não tem igreja, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João, não tem Tiago, não tem congregação cristã no Brasil, não tem conselho de ancião não tem nada.
entre você e o Eterno, só o nome do Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, essa citação absurda de 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 4, que é uma exortação para a nossa vida cristã, que é da vontade de Deus, que a gente vive em oração, intercedendo por aqueles que exercem a sua autoridade, para os que têm o governo, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os governadores, os prefeitos, para que nós tenhamos vida tranquila e sossegada, em paz, orando por eles, porque a vontade de Deus é que todos eles sejam salvos e cheguem ao pleno do conhecimento da verdade. Isso é uma mensagem, uma instrução, uma orientação para aqueles que estão salvos por toda a eternidade. Porque quem não está salvo está numa situação complicada. Ele primeiro precisa da salvação da sua alma, para depois interceder pelos demais, né? Tá bom? Paro por aqui, Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso. Note bem, o nome precioso do Senhor Jesus. Então, meu precioso e meus queridos irmãos, nos próximos minutos você vai ver uma relação de 70 pontos heréticos da congregação. Porque a nossa querida congregação do Brasil, ela apostatou das suas doutrinas originais. Então, veja, examine esses pontos heréticos de doutrina, confira os versos bíblicos que eu estou apresentando e, se você tiver alguma contestação, coloca no comentário deste vídeo. Se tem alguma dúvida, também pergunte, tá bom? Eu estou disposto a responder todos os seus questionamentos, tá bom? Um beijo nos vossos corações, se inscreva no meu canal do YouTube, tá certo? Divulgue os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, viu? Para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve suas almas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salvem as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.